Olá, olá a todos, bem-vindos mais uma vez. Estamos aqui então para saber como é que anda o céu nesta lua cheia de Gêmeos, que acontece no dia 8 de dezembro, durante a madrugada, portanto às 4 e 7 da manhã. Ahm, eu estou aqui a olhar para o mapa para vos poder dar as indicações mais precisas. Então, nós temos o Sol a 16 graus de Sagitário, a Lua conjunta com Marte em Gêmeos nos 16 graus também. Então, temos, claro, uma lua cheia, Sol oposta à Lua, Sol em Sagitário, Lua em Gêmeos, e neste caso temos a conjunção entre a Lua e Marte que está retrógrado já há algum tempo e vai se manter até meados de. Meados não, até quase final de janeiro. Então, pode sim trazer aqui alguma intensidade ahm, sobretudo, ahm, alguma animosidade em termos de ideias, em termos de valores, em termos de conhecimento. Ahm, temos aqui, por norma, este eixo Sagitário-Gêmeos fala-nos sempre daquilo que nós vamos conhecendo, da nossa abertura para conhecer novas coisas, novas realidades, novas pessoas, ahm, para nos movimentarmos, portanto, flexibilidade do ponto de vista intelectual, mas depois também a capacidade de focar intelectualmente a nossa. Não só intelectualmente, mas também as nossas ações de acordo com essas ideias. Então, e é aqui que estamos, não é? Esta alunação é a alunação de Sagitário, que começou com a lua nova em Sagitário. E Sagitário é o aventureiro, o filósofo, então traz-nos esta expansão de horizontes que começa pelos nossos valores, não é? Por aquilo em que nós acreditamos e por aquilo que guia a nossa vontade de chegar mais longe. Um, então é normal que, tendo o Sol em oposição a Marte neste momento, exato, que surja algum tipo de confronto, confronto com ideias diferentes, com outras possibilidades que nós não, que nos podem parecer demasiado distantes. Um, e serão muito, provavelmente, muito distantes daquela que nós conhecemos, realidades distantes também. Este texto também nos fala daquilo que está mais perto de nós e daquilo que está mais distante, sendo que Sagitário fala daquilo que está distante e Gêmeos fala-nos daquilo que está perto, que está ao nosso redor, e que nos é mais conhecido. Um, mas neste caso a distância a noção de distância, quer do ponto de vista intelectual, quer do ponto de vista de movimento, um, pode estar aqui de alguma forma a ser confrontada, não é? A nossa vontade, por exemplo, de estarmos mais próximos de coisas novas ou de encontrarmos algum tipo de novidade no meio que já conhecemos e talvez não estarmos a conseguir encontrar, ou vice-versa, né? Estarmos longe, e estarmos a querer encontrar alguma coisa que nos soa semelhante, ou que nos soa próximo. Um, e pode aqui haver sim, até porque normalmente nesta lua traz-nos sempre a sensação de não estar bem em sítio algum, como já dizia António Variações. Então traz-nos esta sensação de talvez de não me sentir bem, de não me sentir acolhido intelectualmente nos meus ideais e nos meus valores em sítio algum. E, e pôr-me em causa, não é? Pôr em causa a minha pertença
Sendo que aqui não se trata disso, não é? Trata-se apenas de um, um convite a poder explorar outros horizontes, quer do ponto de vista físico, quer do ponto de vista intelectual ou espiritual, inclusive. Um, então, trazendo esta. É claro que nós temos Marte retrógrado e não sei quanto a vocês, mas aqui tem sido assim um pouco caótico, no sentido em que, tal como eu já mencionava, né, quando comecei a falar de Marte retrógrado em Gêmeos, pode trazer aqui muita indecisão ou um, muita volatilidade em termos de decisões. Um, então, isso acaba por trazer um pouco o caos, né? E sobretudo nesta. Também com Marte, embora já não esteja no aspecto exato, em quadratura a Neptuno. Então traz-nos essa confusão e essa sensação de caos, de não sabermos exatamente com o que é que podemos contar. Mas precisamente nisso é preciso haver essa flexibilidade, essa capacidade de também de procurar esta visão de Sagitário, de ver as coisas com maior distância, não é? A possibilidade de nos conseguirmos afastar um pouco para ganhar perspectiva. Um, e essa capacidade será aqui muito valorizada, não é? Se nós conseguirmos aceder a ela, um, é, é muito provavelmente um dos pontos de saída ou uma das soluções que nos pode de facto ajudar. É a capacidade de nos distanciarmos para ganhar perspectiva e de ver as coisas como elas são, né? Um, não gosto de dizer sem emoções, sem estar toldado pelas emoções, porque não é bem isso, é sobretudo por não nos deixarmos, não deixarmos a nossa visão imersa nessas sensações ou nesse caos, né? Conseguirmos distanciar também dessas emoções de alguma forma, vê-las da perspectiva de o que é que elas me contam, qual é que é a história que me estão a contar, o que é que me estão a dizer sobre mim, sobre o meu medo, sobre a minha insegurança, sobre a minha frustração, sobre as minhas vontades, sobre os meus desejos, sobre a minha. Os meus impulsos. Então, tentar não ganhar esta perspectiva acaba por ser acabará por ser fundamental aqui. Temos sim um benéfico nesta. Não benéfico no sentido astrológico que a astrologia vê, mas temos um aspecto benéfico aqui que nos pode de facto ajudar, que é o regente desta lua. E de Marte está já neste momento em Capricórnio, nos primeiros graus de Capricórnio. Então, Mercúrio em Capricórnio traz-nos um pouco à Terra, né? Traz-nos um pouco a nossa capacidade mental de análise e de comunicação fica um pouco mais enraizada e um pouco mais realista. E isto pode sim ser aqui um fator muito benéfico para nos ajudar a fazer esse distanciamento do caos emocional e de ideias que pode ser gerado durante esta fase. Eu acho que sim, que é de facto aqui um ponto muito, muito favorável. Ainda assim, temos o regente do Sol, ainda numa quadratura numa quadratura a Vênus. Então, nós temos aqui a Vênus ainda em Sagitário, Júpiter no último grau de Peixes. Ele vai rapidamente fazer a sua entrada em Carneiro novamente, ainda durante o mês de dezembro. Mas no fundo, esta quadratura, este aspecto desafiante ou dinâmico, sugere aqui a possibilidade de olharmos de uma forma um pouco diferente para as nossas relações, e quando eu digo um pouco diferente haverá a necessidade de tirar as ilusões, de tirar as fantasias,
de olharmos para as nossas relações, para a forma também como olhamos para os nossos recursos, para as nossas finanças, hum, sem, com entusiasmo e hum, com confiança, mas com a confiança em nós e não em algo exterior a nós, não com a fantasia de que existirá possivelmente um salvador de alguma forma, seja do ponto de vista romântico, seja do ponto de vista financeiro. Hum, Portanto, deixar esta ideia de que algo exterior hum, surgirá para salvar ou para responder às minhas necessidades ou aos meus ideais, né? Então, esta Vênus em Sagitário, ela está já aqui nos últimos graus de Sagitário e claro que nos traz todo o entusiasmo e toda a paixão e todo o lado mais sociável desta Vênus, não é? Traz-nos para fora, para essa vontade de conhecer pessoas e de nos apaixonarmos, e de podermos viver ou investir em conhecimento, em algo que está um, distante de alguma forma, ou que queremos conhecer ou que queremos explorar. Um, hum, e isso fica impulsionado também, claro, pela posição de Júpiter em Peixes, mas há a necessidade, assim, aqui de encontrar uma forma de chegar, de tornar esses ideais e essas visões, trazê-las para a realidade, trazê-las para a minha responsabilidade, hum, portanto, deixar que o sonho me guie, mas sobretudo que guie os meus passos em direção a algo e que eu saiba também hum, ver aquilo que já está a acontecer, celebrar aquilo que já tenho, mais do que almejar sempre algo que tá distante de mim ou que ainda não consegui alcançar. Focar mais naquilo que já existe à minha volta, né? Que eu já tenho nas minhas relações, que eu já tenho nos meus conhecimentos, que eu já tenho na minha posse, que me traz segurança, o que quer que seja. Então, no fundo, o convite é para retirar um pouco essa lente de fantasia, manter sim o entusiasmo e a confiança, um, m- mas sem que me torne passivo ou demasiado exigente um, nessa conquista, não é? Um, Então acho que estes são assim os aspectos. E aliás, esta lua cheia está, no fundo, a fazer um aspecto até bastante positivo com Saturno, mais uma vez. Então, os aspectos ligados ao Sol e à Lua, na realidade, até são positivos na minha perspectiva, porque temos aqui um aspecto positivo com Saturno, não é? Que mais uma vez nos puxa à realidade. Temos o regente da Lua e de Marte nos primeiros graus de Capricórnio, portanto, mais uma vez também este enraizamento. Um, e depois é uma questão de estarmos atentos, não é? Em tudo aquilo que seja matéria de matéria de Vênus, portanto, de recursos, de valorização pessoal, também lá até na questão da valorização pessoal, portanto, não acreditar em mim, confiar em mim, mas não. hum, Enfim, não pôr em mim a expectativa de algo se- como é que eu hei de pôr? Hum, sim, não pôr em mim a expectativa de que serei perfeito, e da mesma forma também não pôr a expectativa de que alguém será perfeito, hum, ou de que alguma situação será perfeita, não é? Então é preciso trazer um pouco essa. E quando eu digo perfeito, é perfeito aos meus olhos, perfeito naquilo que, de acordo com as minhas expectativas, não é? Portanto, nem sempre as coisas vão correr como eu desejaria, e essa é a aprendizagem também aqui
de Sagitário, não é? Tem que aprender a ser flexível com a flexibilidade dos Gêmeos, não é? Portanto, ser capaz de dançar com aquilo que está a acontecer naquele momento, com aquilo que está neste momento presente. Então, eu acho que assim, é uma alunação que pode trazer aqui alguns desafios, sobretudo, sim, para quem tem mais elementos nos signos mutáveis, portanto, de Gêmeos, Virgem, Sagitário e Peixes. Quem tem mais planetas, sobretudo pessoais, nestes signos, pode sim ter aqui mais alguns desafios. Ainda assim, eu acho que tendo em conta a alunação anterior, ainda assim esta continua a ser uma alunação um pouco mais leve. Pode sim trazer os ânimos aqui muito ao de cima, né? Quando se toca quando se fala de certezas, de valores, de ética, de crenças, sejam de que tipo for, espirituais, religiosas, políticas ou quer que seja, pode se tornar muito intenso. Mas mais uma vez é recordar que qualquer ideia, qualquer crença que surja diferente apenas nos mostra uma outra possibilidade. E ganhando distanciamento, conseguiremos também mais facilmente observar isso. Então, tirem algum tempo, não é? Deem-se alguma margem para encontrar as vossas ferramentas, seja para escrever, para organizar as ideias, seja para meditar, seja para encontrar alguma forma de lidar com os impulsos que não estão a ser respondidos ou que não estão a ir de encontro às vossas necessidades. Tudo aquilo que seja energia que fica acumulada, encontrar uma forma também de expressá-la fisicamente, sem agredir ninguém, nem a nós, nem aos outros. Então é só isso. Deixo-vos com esta nota. É a última lua cheia do ano de 2022. Voltamos com a lua cheia em 2023. E voltaremos ainda, claro, com o início da lunação de Capricórnio no dia 23 de dezembro. Então, até lá, façam o vosso trabalho e utilizem estas energias da forma que para vocês seja mais benéfico. Até já!